Saiu o resultado final da perícia do corpo do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, o miliciano, que foi morto pela polícia da Bahia em fevereiro de 2020, ele não foi queima de arquivo e ele não foi torturado. Foi só uma ação policial normal, troca de tiros e ele foi morto. Essa é a conclusão do relatório da Polícia da Bahia. Vou explicar direitinho isso daí, se é queima de arquivo ou não é. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto, falar do final da perícia no corpo do Adriano da Nóbrega. A Polícia da Bahia chegou na seguinte conclusão: não foi queima de arquivo, ele não foi torturado, foi simplesmente uma ação normal em que houve uma troca de tiros e ele acabou sendo baleado. Antes de eu terminar, já se inscreve no canal? Dá uma força aí, pode ser? Você dá um cliquezinho, ajuda demais a gente. Então é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam? A Polícia da Bahia terminou a perícia que ela tinha feito, entrevistando as pessoas que participaram da ação, periciando o corpo do Adriano da Nóbrega, e a Polícia do Rio de Janeiro também fez uma perícia lá. Tanto a Polícia do Rio quanto a da Bahia chegaram na mesma conclusão. Não houve tortura, eles não bateram, ele não ficou preso, nada disso foi feito com o Adriano da Nóbrega, e não foi queima de arquivo. Não foi algo assim de alguém que está dominado, tomou um tiro a queima-roupa e morreu. Todos os relatos de todos os policiais coincidem, não há discrepâncias e basicamente eles cercaram a casa, deram voz de prisão, o Adriano da Nóbrega saiu para atirar, já tomou um tiro de cara que acertou aqui no ombro, entrou pelo pulmão, saiu pela costela e depois tomou um segundo tiro e foi isso o que aconteceu. Não foi queima de arquivo? Segundo as polícias, não. E vamos lembrar que polícia estadual, cada uma é uma. Não é como a Polícia Federal, que é um órgão, uma instituição para o Brasil todo. A Polícia de São Paulo não tem nada a ver com a Polícia do Rio, que não tem nada a ver com a Polícia da Bahia, que não tem nada a ver com a Polícia do Ceará. Então os trabalhos são independentes. E chegaram na mesma conclusão. Aí você vai falar, mas não é possível que não interessava para ninguém a morte do Adriano da Nóbrega. Deixa eu contar uma coisa para você. No fundo, não interessa. Não interessava a morte do Adriano da Nóbrega, como não interessa a morte do Queiroz. Muita gente pensa, né? Queiroz, toma cuidado, você vai ser suicidado. Pensa, Queiroz foi encontrado onde? No sítio do advogado do Jair Bolsonaro. Estava há 1 ano lá. O advogado pagou o médico R$10.000 para o Queiroz se tratar no Albert Einstein. Ele pagou, do bolso dele, saindo da conta dele lá. Você acha que se a família de Jair Bolsonaro quisesse fazer alguma coisa com o Queiroz, ia ser agora que ele está preso? Está em prisão domiciliar, mas foi achado, está preso, né? Ia ser agora, ficou 1 ano com ele escondidinho. Jair Bolsonaro se encontrava com ele escondido. Tiveram 1 ano para fazer o que quisessem, iam fazer agora. Não fazem porque não interessa. O Queiroz é testemunha de defesa, ele não é testemunha de acusação. Por que você acha que o Queiroz está preso? Porque já há os dados, já há as informações. A gente tem a ilusão de que precisa falar. Não, pega ele porque ele vai falar, ele não precisa falar. As provas já existem, tanto existe que foi expedido o mandado de prisão e ele está preso. O Adriano da Nóbrega, a mesma coisa. Havia um mandado de prisão contra ele porque já havia elementos para saber da culpa dele. Ninguém manda prender só para ver se ele vai falar. Não existe isso. Para mandar prender, você já tem que ter fortes indícios. Então as provas já existem. A gente já sabe da ligação do Flávio Bolsonaro, que contratou parentes do Adriano da Nóbrega para o gabinete dele, dinheiro que ia para as milícias, dinheiro das milícias que votavam. Isso daí não é uma coisa que tem dúvida. Não é uma coisa que precisa ele falar. Isso daí já está... Olha, os crimes já estão todos desenhados. Não havia a necessidade dele falar. Então, para que você vai matar? Porque agora a prova está lá sozinha. Ele vivo, ele poderia falar, não, isso aqui eu que fiz, isso aqui foi fulano que fez, isso aqui não tem nada a ver com o senador Flávio Bolsonaro, que é o que o Queiroz faz. Queiroz admitiu que pagava as contas da família Bolsonaro, sem o Flávio saber. Queiroz admitiu que ficava com parte do salário dos assessores, sem o Flávio saber. Quando o Queiroz fala, ele raramente fala, mas ele fala para defender a família Bolsonaro, ele não fala para atacar.
Gente, o Queiroz foi encontrado com os advogados da família Bolsonaro, no sítio do Frederic Wassef. Se ele ataca a família Bolsonaro, ele fica sem advogado. Você acha que ele vai falar? Ele não vai falar e não vai acontecer nada com ele porque ele está sendo protegido. Ele é testemunha de defesa. Você entende isso, que o Queiroz é uma testemunha de defesa? E o Adriano também. Ele vivo, ele poderia falar várias coisas para defender. Morto só falam as provas. Agora só existem as provas contra o Flávio Bolsonaro, de todo o esquema que ligava o escritório do crime, a família Bolsonaro. E os celulares? Os 13 celulares que foram apreendidos. Vê como a gente não é bandido, né? Então a gente não pensa com cabeça de bandido. A gente pensa assim, puxa, se tem 13 celulares, em algum tem alguma coisa, vamos ver o que acontece lá. Pelo contrário, quanto mais celulares, menos ele usava cada um. A chance de ter alguma coisa é muito pequena. Porque ele fazia exatamente isso, ele ficava comprando o celular e descartando, comprando e descartando. Usou, falou com uma pessoa, jogava fora, usou, falou, jogava fora. Nenhum deles tem nada não. E bandido é assim mesmo, não adianta achar que você vai pegar o bandido, ele está cheio de provas. O bandido destrói provas. Você acha provas quando você quebra o sigilo bancário, quando você quebra o sigilo telefônico, né? Aí você vê as ligações de quem foi feito, mas não no aparelho. No aparelho é difícil. Porque ele já fazia isso mesmo, ele ia descartando os aparelhos, não tinha nada dentro do aparelho para você achar. Muito difícil que apareça alguma coisa. Cadê o celular do Bebiano? Gente, bandido não fica guardando prova. Bandido fica destruindo prova. Então eu estou dizendo o quê? Que o Adriano da Nóbrega era inocente? Claro que não. O que eu estou dizendo é que assim, muito provavelmente não interessava para ninguém que ele morresse. Interessava que ele desaparecesse, que ele sumisse. Mas se encontrasse, que ele ficasse vivo para poder falar alguma coisa a favor e não contra. Mas você achar assim, ah não, vamos localizar e matar, é melhor deixar o cara fugido. Veja, eu não quero que o cara apareça, o cara está sumido. E ele mesmo não quer aparecer, ele quer ficar sumido. Aí eu vou encontrar o cara para matar? Não faz sentido a polícia localizar o cara e matar, porque você queria que ele sumisse. E o próprio cara queria sumir. E ele estava vivendo muito bem sumido. Estava lá comprando os boizinhos dele, as fazendas. Não interessava para ninguém que ele aparecesse. Aí aparece e mata. Não fecha. Você percebe que essa história não fecha? É que assim, a gente tem um apego muito grande com a ficção. A gente sempre tem aquelas histórias de filme que a gente acha que vai acontecer, que ele vai pegar, ele vai fazer uma grande delação e vai derrubar a república. Mas bandido não fala, existe uma ética entre eles não vão atacar uns aos outros, né? O próprio Flávio Bolsonaro, ele falou, porque perguntaram para ele aí, acharam o Adriano miliciano, provaram que ele não foi queima de arquivo, o que você diz? Você que homenageou ele, você que empregava parentes dele. Olha a desculpa esfarrapada do Flávio Bolsonaro. Eu atendi a um pedido do Queiroz, eu não conhecia Adriano da Nóbrega, eu atendi a um pedido do Queiroz que disse que tinha uma família de um policial que estava precisando de ajuda, empreguei as duas lá, mas foi um pedido do Queiroz. E quando eu dei a medalha para ele, na época, ele era um policial, não tinha nada contra ele, não dava para saber o que ele viria a ser depois. Mentira. Mentira, porque ele estava preso por assassinato. Ele estava preso, condenado a 19 anos e meio de prisão, quando ele recebeu a medalha Tiradentes em 2005. Ele estava preso. A medalha foi entregue para ele dentro da cadeia. Então é uma mentira você falar, ah não, eu não sabia que depois ele iria virar bandido, ele era um herói. Ele estava preso, condenado a 19 anos e meio de prisão. Depois, na segunda instância, ele recorreu e foi absolvido porque as testemunhas retiraram os depoimentos, não foi bem assim, eu mudei de ideia. Por falta de provas, ele foi inocentado depois. Mas ele estava preso e o Flávio Bolsonaro fala que ele deu a medalha para ele porque não sabia que ele era bandido. Ele levou dentro da cadeia, tá? Então o resumo da história é o seguinte, o Adriano da Nóbrega, segundo as polícias, ele foi morto numa troca de tiros normal, não houve execução, não houve tortura, não houve queima de arquivo, não tem nada nos celulares, não tem nada que se tivesse encobrindo, foi só uma morte normal. Se você não acredita, é um direito seu, né? Mas faz sentido realmente que não seja desejável a morte dele. Se ele aparecesse, o desejável é que ele não aparecesse. Mas se achasse, o melhor é que ele estivesse vivo, porque vivo ele pode defender. E morto, as provas já existem. A mãe e a esposa que estavam empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro
já existem. Tudo isso já está aí. O sigilo bancário já foi quebrado, independente dele falar ou não. E tanto esse bandido não fala que a irmã dele, que disse que sabia que o Adriano já tinha informação de que queriam matar ele, nunca delatou, nunca falou nada. Bandido, ó, boca fechada. Certo, meu amigo, minha amiga? Então agora no final do vídeo eu vou deixar o nome dos membros do canal, porque é uma forma de agradecimento, tá? Se você também quiser se tornar membro, aqui ó, você dá um cliquezinho, tá? Tem um botãozinho vermelho escrito Seja Membro. Fechado? Então é isso, um grande abraço para você e eu já fui!